Quero, nessa manhã, compartilhar com meus irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu gostaria de fazer a leitura no livro do Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 5, versículos dos 5 ao 8. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho um homem algum, que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta, toma tua cama e anda. O 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Até aqui. Queridos irmãos, internautas, ouvintes dessa briosa programação, aprove a Deus essa manhã colocar no nosso coração e nos dar inspiração para meditarmos um pouco nesse texto. E quando nós abrimos a Bíblia no livro, ou melhor, no Evangelho segundo escreveu João, a gente percebe que a conotação de João, a sensibilidade desse evangelista é uma sensibilidade aguçada, é algo que é fora do comum. Há quem diga que se todo o Novo Testamento se perdesse e sobrasse apenas o Evangelho de João, ainda assim seria o suficiente para a gente entender o plano da salvação do Senhor, o seu amor e tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a humanidade. Haja vista que, mas parece que os 21 capítulos que tem no Evangelho de João, parece que o amor de Deus ele está destilado em cada um desses capítulos. Cada um com uma história, com uma orientação, com uma intervenção do nosso Senhor. E no capítulo 5, que é este que nós iremos apreciar nesta manhã, fala de um homem cuja Bíblia não nos diz o seu nome, mas apenas o conhecemos como o paralítico do tanque de Betesda. Os irmãos sabem, a Bíblia diz desde o versículo 1, que havia em Jerusalém uma festa e que Jesus estava subindo a Jerusalém para essa festa. No versículo 2 a Bíblia diz que em Jerusalém, ou seja, na mesma cidade, no mesmo local, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou 5 andares, ou 5 pavilhões. E neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porque quando o anjo descia em certo tempo e agitava a água do tanque, o primeiro que ali descesse depois do movimento das águas, sarava de toda a enfermidade que tivesse. Queridos irmãos, eu acho interessante a maneira pela qual o evangelista consegue detalhar determinadas coisas que precisa da nossa atenção, e por que não dizer precisamos da ajuda do Espírito Santo para a gente poder entender. É verdade que quando a Bíblia diz que o Senhor está subindo a Jerusalém para uma festa, a Bíblia é categórica em dizer que antes de chegar na festa, antes de ir ao lugar de festejar, de comemorar, a Bíblia diz que Jesus vai para um outro ambiente, e esse ambiente é totalmente diferente do primeiro. Ali não existe festa, ali não existe alegria. Pelo contrário, se na festa a gente vê alto astral, no tanque a gente vê um momento de underground, um baixo astral, uma desmotivação, porque a Bíblia classifica que lá tem uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, porque acreditava-se na tradução judaica que aquele tanque tinha um mistério. Em determinado tempo descia um anjo, agitava as águas, mexia nas águas, e qualquer que tivesse enfermo, o primeiro que pulasse na água ou tocasse a água depois que ela fosse agitada, sararia de qualquer tipo de enfermidade que tivesse. Mas a Bíblia começa a discorrer então e entra no cenário. Jesus chegando diante daquela tão grande multidão, a Bíblia não especifica o porquê
ou o que foi que chamou a atenção de Jesus no paralítico, que nós estamos discorrendo sobre a história dele. O fato é que Jesus chegou até ele, e a pergunta de Jesus nos deixa um tanto curioso. Jesus, sabendo que o tanque estava aquelas pessoas, aquela multidão esperando a movimentação, esperando um milagre, e Jesus chega para ele e simplesmente pergunta: você quer ser curado? Queridos, é isso então que acendeu aquela luzinha de curiosidade para a gente buscar a Deus uma interpretação, pesquisar na história. E eu entendi, vendo a conversa ou o diálogo de Jesus e o paralítico, a gente consegue entender algumas coisas no texto. E uma delas é que às vezes a gente objetiva algo, a gente enxerga algo e acha que esse algo é o nosso problema, quando na verdade o problema é outro totalmente diferente. Quando a gente olha para o paralítico e Jesus perguntando a ele se quer ser curado, é evidente que para ele o problema era a sua enfermidade, era a sua paralisia, era o fato dele não conseguir andar. Mas quando a gente percebe o diálogo que Jesus tem com ele, a gente percebe que o problema dele era de outra ordem, era mais profundo do que a enfermidade física. Na verdade, a gente percebe na fala do paralítico que ele estava decepcionado. E a gente entende isso, porque a Bíblia diz que é mais fácil a gente conquistar uma cidade fortificada do que um coração ferido. Então, sobre isso, eu quero subordinar na mensagem esta manhã, sobre o tema, as 4 decepções do paralítico. Quando nós vemos o diálogo de Jesus e a descrição dos versículos anteriores, a Bíblia diz que o homem estava no tanque há 38 anos. E eu estava esperando o milagre acontecer. Quando o tempo vai passando, e essa história de tempo é complicada, porque é difícil a gente esperar quando o tempo é tardio. Quando o tempo excede as nossas expectativas, isso nos enfraquece. Mas é bem verdade que a Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava naquele estado há muito tempo. Então eu consigo enxergar que o primeiro problema, ou a primeira decepção do paralítico é o tempo. Ele estava decepcionado com a espera, decepcionado com o tempo. Afinal, 38 anos não é pouca coisa. 38 anos ou 13.870 dias. Mas a Bíblia, irmãos, é enfática em nos ensinar. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E quando o tempo é de esperar, quando o tempo é para chorar, é uma determinação. A gente não vai conseguir sorrir quando o tempo é de chorar. A gente não vai conseguir alcançar quando o tempo é para esperar. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, a parte B. O choro, ele pode durar uma noite inteira. A noite inteira é o tempo determinado, é o tempo do choro. Mas a Bíblia é enfática em dizer: mas pela manhã a alegria vai chegar. Queridos irmãos que nos ouvem esta manhã, eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, porque eu sei que você que me escuta talvez esteja lutando, esperando por uma promessa, esperando por um objetivo que às vezes parece até que vai acontecer, mas de uma hora para outra a gente é flagrado com uma realidade totalmente diferente e mais uma vez a gente não alcança. E isso pode ter causado em você tristeza, paralisia e, por que não dizer, decepção. Mas em Malaquias capítulo 4, versículo 2, também está escrito: mas para vós que temes o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros das estribeiras. Queridos, essa manhã eu trago uma responsabilidade muito grande
dada por Deus para transmitir a você que o tempo não será capaz de anular tudo aquilo que Deus já determinou a seu respeito e a respeito da sua casa e da sua família. É bem verdade que às vezes o tempo extrapola as nossas metas, mas é porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Existem coisas que, se Deus permitir que aconteça na nossa vida fora do tempo que Deus determinou, aquilo que parecia ser bênção, aquele que parecia ser uma conquista, pode transformar-se em uma grande decepção. É por isso que o controle do tempo está na mão do Senhor. E é verdade também que para uns o tempo concorre de uma forma, para outros de uma forma totalmente diferente. Talvez pessoas estejam me vendo ou ouvindo essa manhã, que talvez possa ter traçado paralelos de comparação com outras pessoas. Talvez pessoas que estejam me ouvindo, estejam esperando há anos, já se converteu, e está esperando então a conversão do esposo, e essa conversão ainda não aconteceu. Aí a gente observa outra pessoa que se converteu há um mês atrás, e em menos de 30 dias já veio o esposo, já veio os filhos, já veio toda a família, e é aquela alegria. É porque o tempo para ele foi um, e o tempo para você é outro. Mas o que importa na verdade é que Deus ainda está no controle de todas as coisas e também do tempo. A fé que emana sobre nós essa manhã, baseado na palavra de Deus, a fé vai gerar em nós a capacidade de vencer o tempo. As promessas de Deus a teu respeito ainda estão de pé. Promessa de Deus não tem tempo de validade. Não importa se Deus fez a promessa a você ontem, não importa se Deus fez a promessa há 10 anos, há 20 anos atrás. O que importa é que aquele que prometeu é fiel, e todas as suas determinações acontecerão no seu tempo e do jeito e da forma que Ele determinou. Nada pode invalidar a promessa de Deus, nem o tempo. Lembram do que está escrito em Jeremias no capítulo 1? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu quero liberar para você que talvez esteja decepcionado com o tempo. Deus vai te visitar essa manhã, aonde você está, para fortificar a tua esperança, renovar as tuas forças, porque Deus já determinou um tempo de sorrir, de cantar, de agradecer. Vai ter virada nessa história, vai ter conquista sim. Suporte ainda um pouquinho de tempo, diz a Bíblia, e o que há de vir, virá. Aleluia. Se a primeira decepção deste homem é o tempo, porque a Bíblia diz que ele estava aguardando há 38 anos. Mas quando Jesus o interroga, a gente logo vê uma segunda decepção. Ele disse: eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Se a primeira decepção do paralítico era o tempo, a segunda decepção do paralítico era com os homens, ou com as pessoas. Aí eu anotei aqui: decepções, traições fazem parte da vida. Tem pessoas tão decepcionadas que não conseguem confiar mais em ninguém, não conseguem acreditar mais nas pessoas. Você foi tão ferido, você foi tão ferida, você foi tão decepcionada, que essa decepção foi capaz de lhe paralisar, foi capaz de congelar os seus projetos que estavam vinculados a Deus. Talvez a decepção com os homens, talvez brincaram tanto com a tua fé, brincaram tanto com a tua esperança, brincaram tanto com a tua realidade, que isso machucou você profundo. Bendito seja o nome do Senhor. A ponto de você não conseguir confiar mais nas pessoas. Você hoje é uma pessoa mais reservada, não é porque é o seu jeito, é porque você já foi muito machucada, já foi muito decepcionada, já foi muito ferido. E isso causa em nós armaduras que nos esconde, que nos impossibilita de conhecer novas amizades, novos propósitos, novos objetivos. Deixa eu te contar, para embasear a decepção dos homens. A Bíblia fala de um jovem cujo nome era José.
capítulo 49, versículos 21 e 22, está escrito: os flecheiros lhe flecharam e lhe causaram dores, lhe causaram amargura e lhe fizeram chorar. Porém, Deus sustentou os teus braços, renovou as tuas forças e não desamparou a José. Deus o fez crescer. Talvez você se enquadre com isso. A decepção na vida do jovem José foi tão profunda que ele foi decepcionado em casa entre os seus irmãos. Foi odiado pelos seus irmãos sem motivo algum plausível ou aparente. Bateram nele, jogaram numa cisterna, o venderam, foi vendido como escravo, chegou no palácio de Potifar, já no Egito, foi trabalhar, foi caluniado pela esposa do chefe, foi parar numa prisão, tudo isso injustamente, e o tempo passando. Parecia que a vida era um tanto injusta, todas as pessoas que se aproximaram de José o decepcionaram, o feriram, o machucaram. Mas a Bíblia é enfática em nos dizer que Deus usou de misericórdia. Ao passar do tempo e Deus cumprir com todos os sonhos ou as promessas na vida de José. Uma delas, quando ele casa no Egito, e a sua esposa, ele com a sua esposa tem 2 filhos, eu gosto muito disso aqui. O nome do primeiro filho é Manassés, que significa literalmente, Deus me fez esquecer. Quando nós nos decepcionamos com as pessoas, existem decepções que a gente até consegue superar, passar por cima, esquecer. Mas existem pessoas, e eu sei que eu estou pregando para elas essa manhã, que te feriram tanto, te machucaram tanto, que você não consegue esquecer. Todas as vezes que lembra, todas as vezes que você vê algo que serve como de um gatilho na sua mente, você vive todo aquele trauma de novo. Tudo vem à sua mente como se tivesse acontecido há poucos instantes, e isso te machuca. Mas o que eu acho interessante na vida de José, é que quando o primeiro filho nasce, ele diz: Manassés, Deus me fez esquecer. Eu entendo que assim como aconteceu na vida de José, vai acontecer na sua que me ouve esta manhã. Talvez você por si só, naturalmente, não vai conseguir esquecer essas decepções, estas feridas, essas traições que lhe acometeram. Mas Manassés vai ser gerado na sua vida e Deus vai fazer você esquecer. Se você prestar atenção, José podia ter dito: eu esqueci, eu deixei para lá. Não, ele disse: Deus me fez esquecer. O que eu aprendo aqui é que Deus vai intervir nessa história, Deus vai intervir na sua vida, e vai ser Ele que vai fazer você esquecer dessas feridas, dessas dores, desses traumas. Essa manhã seja curado pelos traumas causados pelo tempo, pelos traumas causados pelos homens. Essa manhã a palavra de Deus vai gerar em você fé, e você vai esquecer daquilo que te machuca. Segundo o filho de José, ainda no Egito, Efraim, Deus me fez prosperar, Deus me fez crescer. O interessante, irmãos, é que nada na Bíblia está escrito por acaso. Josué não podia ter invertido o nome, podia ter colocado primeiro Efraim. Deus me fez crescer, Deus me fez prosperar. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que primeiro Deus vai sarar você, primeiro Deus vai curar você, primeiro Deus vai tratar da sua alma, do seu espírito, para aí sim fazer você crescer. O diálogo entre Jesus e o paralítico não tinha outro objetivo a não ser, como a Bíblia está escrita, enfática: Jesus sabia da situação do paralítico, que era além da enfermidade, era além da paralisia. O problema daquele paralítico era também de ordem emocional, era também de ordem espiritual. Por isso que Jesus queria falar com ele. Quando ele diz: não tem homem algum, ele está falando da sua decepção.
Quando Jesus pergunta, Jesus faz uma pergunta direta: você quer ser curado? E a resposta dele era para ser sim ou não. Na verdade era para ser sim, eu quero. Jesus poderia curá-lo, mas se Jesus curasse ele apenas da sua enfermidade, ele ia voltar a andar, mas iria continuar com a mente doentia, ia continuar com o espírito fragilizado, ia continuar com a alma decepcionada, porque todo decepcionado, ele não consegue dar uma resposta direta, ele não diz sim ou não. Quando ele é questionado, quando ele é indagado, ele conta uma história, ele explica um contexto. Queridos, nesta noite, você que me ouve, eu acredito muito no que sai do altar do Senhor e sobretudo das suas escrituras. Nessa manhã, seja abraçado por Deus, deixe a voz dele ecoar dentro da tua mente, da tua alma, do teu coração. A pergunta dele para você hoje é: quer, ou melhor, aleluia, quer ser curada? Qual é a tua resposta? Aceita o tratamento dele, deixa ele te ajudar com o tempo, deixa ele te ajudar com as marcas causadas pelas pessoas, por terceiros. Ele te cura essa manhã. O que aconteceu com ele foi tão sério que é Deus que vai fazer você continuar de novo. O problema do paralítico não era apenas físico, como eu falei. Jesus, sabendo que ele estava ali há muito tempo, era como se, em outras palavras, o próprio Jesus estivesse dizendo: o tempo da cura chegou. E a cura dele foi de dentro para fora. Antes de Jesus, é como se a paralisia, a enfermidade fosse só um detalhe. Na verdade, Jesus queria abraçar a alma dele, o espírito dele. Mas o problema continua, se você ler o texto. Ele diz: quando a água é agitada. Olha o tamanho da decepção do homem. E você agora vai ter estrutura para ouvir. Tem que ter estrutura para ouvir. Se a primeira decepção era com o tempo, se a segunda decepção era com os homens, a terceira decepção do paralítico, ele estava decepcionado com Deus. Quando ele diz: quando a água é agitada, quem agitava a água? O anjo. O anjo vinha de onde? De Deus. Ele está dizendo assim: Deus também esqueceu de mim, Ele não me ajuda. É como se ele, na mente dele, ele dissesse: se Deus quisesse me curar, Deus tinha dado um jeito para movimentar as águas apenas para eu perceber, para eu conseguir ser curado. Aquele homem estava decepcionado com Deus. E cá para nós, existem coisas que Deus permite na nossa vida que nós nunca vamos entender. E eu vou citar aqui apenas um versículo por causa do tempo, um exemplo por causa do tempo. Salmo 73, Salmo de Asaf. Asaf, um dos maiores salmistas da Bíblia, um dos maiores levitas da história. O homem único levita que por causa dele a lei foi revogada, porque passado o tempo ele não poderia mais ministrar na casa de Deus. Mas Salomão, para a inauguração do templo feito por ele, disseram que o maior levita daquele tempo, daquela geração, era Asaf. Como o tempo já tinha passado, o rei revogou a lei apenas para que ele viesse compor na inauguração do templo. E só um adendo na mensagem: o hino que Asaf compilou, escreveu para a inauguração do grande templo feito por Salomão, foi algo tão lindo, foi algo tão tremendo, que a Bíblia não conseguiu registrar, os escribas não conseguiram anotar. Tudo está escrito. Está escrito a roupa, está escrito os convidados, está escrito a programação, tudo está escrito na inauguração do templo, menos o hino. Porque a Bíblia diz que quando os levitas, chefiados por Asaf, foram começar a cantar, a nuvem de Deus, a Shekinah de Deus invadiu o ambiente, que a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Quem estava dentro foi tomado pela glória de Deus tão grande que emanou daquele louvor. Deus recebeu tanto que Deus desceu no templo. E o hino, só Asaf e Deus conhece, mais ninguém. Mas a Bíblia diz no Salmo 73, eu até acho, irmão, que esse salmo não era nem para estar escrito aqui. Olha o nível do levita, do adorador, do sacerdote. Ele disse: quanto a mim,
Eu quase me desviei, meus pés quase resvalaram pelo caminho, porque eu observei a prosperidade dos ímpios e a dor do justo. O salmista Asaf, o sacerdote Asaf, ele disse que observou que o homem mau, os seus olhos exalam alegria e gordura, enquanto os justos, os tementes a Deus, são presenteados com provas todas as manhãs. Asaf estava olhando para a sua própria vida, escrevendo ou estudando sobre a biografia de Asaf, e a gente vê que a sua esposa era depressiva. Os filhos de Asaf tinham enfermidades, enquanto ele mesmo, quando cantava no templo, a glória de Deus tomava conta do ambiente e pessoas eram curadas, mas quando voltava para casa, os seus filhos estavam enfermos, decepcionados com Deus, olhando para si a vida própria, olhando para os ímpios e vendo essa discrepância. Ele diz: e nem na morte o ímpio passa por aperto, mas o justo sofre. Mas aí o versículo 17 ele diz: foi então que quando eu entrei no templo, quando eu entrei na tua presença, eu entendi que o fim dos ímpios é a perdição, mas enquanto os justos serão levados com o Senhor em glória. Queridos, Deus conhece, vale a pena se manter fiel, vale a pena ser justo. Continue na presença do Senhor, não desista. Ainda que você não entenda o tempo, ainda que as pessoas lhe feriram, lhe machucaram, quantas pessoas se afastaram da igreja, pararam a caminhada, outros não se afastaram, mas já não servem mais a Deus como antes, por causa de uma palavra dita por alguns de dentro, e nos entristeceram. Mas a Bíblia nos traz, a palavra de Deus essa manhã nos encoraja. É na presença de Deus que toda decepção é dissipada. Receba essa manhã na presença do Eterno. Receba nessa manhã na presença de Deus. Seja abraçado com Ele. Eu quero pedir que você que me acompanha, que nos acompanha este programa essa manhã, interaja conosco no chat do programa. Diga: eu não vou desistir. Eu vou superar as decepções. Eu vou esperar no Senhor, porque a última palavra é dele. O salmista, mesmo decepcionado, ele disse: até que eu entrei no santuário, eu pisei no templo. E o que significa isso? Até eu entrar na presença do Senhor, toda a minha angústia foi arrancada do meu peito. Se a tua decepção é porque não entendeu os desígnios de Deus, nessa manhã você vai ter fé para entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele vai fazer a teu respeito. Porque todo escolhido de Deus, irmãos, não dá mais para desistir, não dá mais para voltar atrás. Mesmo decepcionado, às vezes você ora bravo: se eu não vou cantar mais, aí o Espírito diz: vai cantar. Você diz: eu não prego mais, o Espírito Santo diz: prega. Eu não vou mais liderar, o Espírito: vai, porque quem chamou foi eu, quem prometeu foi eu, quem capacita sou eu, quem te anima sou eu. Receba essa manhã a presença dele para voltar a continuar. Você foi consagrado para Deus para fazer a diferença. Deus não quer você parado, Deus não quer você trancado em casa. Levanta essa manhã e volta a colocar a mão no arado, a exercer o dom que Deus te deu. Receba a força e vida essa manhã. Para concluir, a quarta e última decepção. O homem disse: quando eu tento, desce outro no meu lugar. Se a primeira decepção é com o tempo, a segunda com os homens,
A terceira decepção era com o próprio Deus. A quarta e a última decepção do paralítico. Ele estava decepcionado consigo mesmo. O problema sou eu. Sou eu quem não consegue. Não foi feito para mim. Você está tão decepcionado consigo mesmo que você é tomado de medos. Oportunidades vêm e você se acha incapaz. Comigo não. Não vai dar certo. Coloca outro. Essa manhã, através do diálogo de Jesus com o paralítico, com Deus e você nesta manhã, o Senhor vai te capacitar, ainda que para você pareça que a falta está em você mesmo, que não temos capacidade para aproveitar as oportunidades que nos é dada nessa manhã. Vai sair todo o trauma, vai sair todo o medo, vai sair toda a frustração. Continue tentando, continue insistindo. Tudo isso nos enfraquece, mas se a gente continuar até o fim, vai ter milagre, vai ter cura. Deus vai sustentar as forças do teu braço esta manhã. Se alguém que nos ouve já quer decidir a vida para Jesus, eu quero lhe pedir, denuncie no chat, diga: eu quero voltar para a presença dele, eu aceito esse Jesus de novo, para eu continuar. Essas decepções nesta manhã que cercaram a você durante muitos anos, Deus me trouxe aqui para lhe dizer: o dia da cura é hoje, o dia de sarar a alma é hoje. Eu sinto pelo Espírito de Deus que existem pessoas me ouvindo esta manhã, que estão sendo tão tomadas por Deus, que estão chorando, não estão segurando as lágrimas. Deixa Deus tratar de você, deixa Deus tratar naquilo que o homem não vê, que os amigos não percebem, que a família não entende, mas Deus vê, Deus entende, Deus percebeu, e a mão de Deus ainda arranca de dentro do peito aquilo que te faz entristecer. Aleluia! Quando Jesus chega no tanque, a cura do homem é completa. Versículo 8, disse-lhe Jesus: levanta, toma a tua cama e vai embora. Anda, volta a viver. Se prepare para viver as determinações de Deus a teu respeito. Aleluia! As decepções com o tempo vão ser tiradas. A decepção com os homens, Deus vai te ensinar a perdoar e a esquecer. As decepções com Deus, Deus vai te curar. Jeremias disse assim: o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu. Eu não vou falar mais do teu nome, nem do teu nome eu vou me lembrar mais. Mas no final do versículo está escrito assim: mas quando eu dizia isso, eu não consegui resistir à tua presença. Há um fogo que arde dentro dos meus ossos. Eu não resisti, eu tive que falar. Oh, você é um escolhido. Chegou o tempo de acabar com essas férias, de acabar com essa paralisia. Chegou o tempo de voltar a se andar e ter intimidade com Deus. Eu quero encerrar dizendo: a tua história não acaba no tanque. A Bíblia diz, se a gente continuar lendo, quando Jesus mandou o paralítico levantar, ele pegou a cama, foi embora. E a Bíblia diz que Jesus saiu porque era grande a multidão de enfermos naquele lugar. E logo depois, no versículo seguinte, a Bíblia diz que Jesus encontra com um homem na festa. Ou seja, posso profetizar para você: a tua história não acaba no tanque, a tua história vai acabar na festa. Aleluia! A tua história, a decepção não vai te enclausurar, não vai te fechar, não vai te jogar dentro de um quarto escuro depressivo. Não, não, não. Vai ter festa. Se antes a decepção do homem era não confiar em ninguém, era não se relacionar mais com ninguém, depois de um diálogo de 5 minutos com Jesus, o homem se vê curado e dentro da festa. Se levante do tanque esta manhã, se levante do clausura esta manhã, se levanta da tristeza, bate o pó, troca a roupa, joga água no rosto e vem para a festa, vem para a presença dele, vem para a presença dele. Ele te cura, ele te abençoa, ele te levanta essa manhã.
Receba a vida, receba abraço de Deus, receba a cura na alma, em nome de Jesus. Se manifesta, eu quero saber essa manhã. Quem ouviu esta palavra e deseja reconciliar-se com Deus, digite: eu aceito, eu retorno. Eu creio que a última palavra é do Jesus da Bíblia. Depois de curado, o homem foi direto para a festa, foi direto para o templo, para a igreja. Toda a decepção foi embora. Eu vou parafrasear aqui para concluir a minha mensagem. A festa para você essa manhã vai ser sair do tanque direto para os braços de Jesus, direto para a presença dele. Aonde está a primeira vida, eu quero orar por você. A história não acaba no tanque. A história não acaba com as decepções. Vai ter festa, vai ter cura. Chegou o dia de continuar. Chegou o dia de se reerguer. Chegou o dia de voltar a acreditar. Eu tenho 2 minutos, me restam. Mas eu quero, para concluir essa mensagem, orar pela sua vida. Eu sei que o meu companheiro, nas considerações finais, vai fazer mais um clamor. Mas eu quero orar por você. E eu quero orar para você que queira voltar. Eu quero orar por você que quer aceitar Jesus, voltar ao desafio. Não é o tempo de parar. Você não vai morrer nesse tanque. A palavra de Deus gera vida para mim e para você nessa manhã. Aonde está você? Enquanto você se decide, mas em nome de Jesus, se manifeste, denuncie. Eu quero orar por você, acompanha comigo esta oração. Pai, em nome de Jesus, a primeira vida chegou, Juliana Leite. A segunda também. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Aonde está a terceira? Eu quero orar por você, mas enquanto você se decide, ora comigo. O tempo a gente precisa encerrar. Pai, Tu sabes, ó Deus, os objetivos pelo qual o Senhor nos trouxe aqui esta manhã. Depois desses lindos louvores, papai, que nos impulsionaram, nos inspiraram a Te adorar. Depois da mensagem pregada pelo nosso companheiro, Senhor, o Senhor nos dá mais uma revelação. A história desses que me ouvem nesta manhã não acaba no tanque, nós não aceitamos isso. A decepção é peculiar do homem, mas a restauração é peculiar do Senhor. Pai, tome pelas mãos esse coração ferido e aflito. Dê a eles, ó Deus, uma nova esperança. Dê a eles, ó meu Senhor, uma nova visão, uma história nova. A esses que aceitaram, Senhor, retornar ao Teu nome, retornar à Tua presença. Eu te peço, corrobore essa mensagem e aonde eles estiverem, sejam abraçados por Ti, meu Senhor. Sejam envolvidos pela Tua presença. Aqueles que estão afastados, mas também os nossos irmãos que nos ouvem, que mesmo feridos, mas ainda não desistiram. Mesmo feridos, ainda não abriram mão da promessa. A Tua chamada está de pé. A Tua cura esta manhã vai além das nossas decepções. A Tua chamada é maior. Pai, em o nome de Jesus, liberta, cure as feridas, quebre as cadeias, que essas pessoas voltem, meu Senhor, a acreditar, levantem a cabeça, porque já chega o tempo de andar cabisbaixo. Seja alcançado por Deus essa manhã, receba a sua presença e seja livre, seja curado, seja liberto, receba a vida, levanta e volta a andar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.